Então, do ponto de vista geométrico, podemos dizer que a gente tem uma noção do determinante. Mas eu gosto muito de uma frase, eu vi uma citação, nunca verifiquei ainda no original, mas diz que um matemático e físico famoso chamado Hermann Weyl, um alemão, viveu na primeira metade, principalmente, do século XX, diz que ele falou que pela alma de cada estrutura matemática lutam sempre um anjo geométrico e um demônio algébrico. Então, vamos agora ver o demônio algébrico. Porque o determinante, apesar de toda essa apresentação geométrica que eu fiz, ele é um ente absolutamente algébrico. Ele vem dos sistemas lineares. Se você for resolver o sistema A11, x1 mais A, 12, x2 mais A13, x3 igual a y1, vou chamar B1 aqui. A21, x1 mais A22, x2 mais A23, x3 igual a B2, A31, x1 mais A32, x2 mais A33, x3 igual a B3, você faz a conta, se você sempre chama atenção para isso, se você botar números aqui, no lugar dos coeficientes, você resolve o sistema e não descobre o determinante. Pode ser que descubra, mas vai ter que ter um senso de observação mais agudo. Mas se você fizer assim, procurando uma fórmula de resolução, você vai ver que na hora de resolver vai aparecer x1 igual a alguma coisa que tem no denominador o determinante da matriz da transformação linear, da matriz do sistema aqui. A gente fez isso no 2x2, no 3x3, então o determinante surge assim. E não custa nada observar, se a gente lida com polinômios com coeficientes complexos, é claro que a gente resolve sistemas lineares complexos. E é claro que se você botar números complexos no lugar dos coeficientes da matriz aqui, você vai ter exatamente a mesma fórmula para o determinante com números complexos. Claro que aí não vai ter sinal do determinante significando orientação, mas tem um determinante. E ele é uma coisa absolutamente algébrica. E mesmo a nossa definição geométrica, ela tem um certo calcanhar de Aquiles, né, que eu já sinalizei. Né? Quer dizer, quando você fala determinante de E2, E3, E1, você diz, isso aqui é maior que zero. É maior que zero porque você trocou o E1 com o E2 e depois com o E3, teve duas trocas. Mas é claro que em vez de duas podia ter 4, 8. Né? A questão é se poderia ter 15. Porque se puder ter 15, aí já era. Né? Porque se puder ter 15, também é maior que zero, também é menor que zero, então, na verdade, tinha que ser zero. Quer dizer, se trocando a ordem troca o sinal, e você com algumas trocas, você parte de uma configuração, chega em outra com 14 trocas, mas você parte da mesma configuração e chega na mesma outra configuração com 27 trocas, é sinal de que a configuração final tem o mesmo sinal que a original e tem o sinal trocado em relação ao original. Então, o original era zero. O que significa que vamos dizer, o determinante de qualquer coisa seria zero.
Então, essa é uma questão crucial. Quer dizer, como é que é então, a questão crucial. Se você passar aqui de 1, 2, etc., até n, passar aqui para sigma 1, sigma 2, sigma n, que esses aqui são os mesmos caras, né? Quer dizer, sigma 1, sigma 2, sigma n, esse conjunto é igual a 1, 2, n. Quer dizer, você tem aqui um conjunto que é o mesmo, que significa que aqui são os mesmos números, só estão aqui numa ordem diferente. A questão passando de uma configuração a outra. A paridade quer dizer, passando de uma configuração a outra, esqueci de escrever, por meio de simples trocas simples. Será que a paridade é a mesma? Ou seja, se eu passar daqui para cá, trocando, fazendo 16 trocas, se eu passar com qualquer outro número de trocas, esse outro número vai ter que ser sempre par? Ou poderia ser ímpar? Se puder ser ímpar, tudo que a gente falou sobre determinantes está no vazio. Você pode construir uma linda teoria, mas ela está... Então, na verdade, a gente tem que ter um teorema que garanta isso. Está clara a questão? Assim, dá para acreditar que a resposta é sim, mas como é que a gente prova que a resposta é sim? São outros 500, né? O que eu vou procurar fazer é o seguinte. Primeira coisa é mostrar que toda permutação pode ser conseguida por meio de trocas simples. Então, a gente podia fazer só para 3, mas vamos fazer para n logo. Então, pega... primeira coisa, assim, né? Vamos dizer que se x é um conjunto, né? S de x é igual ao conjunto das permutações de x. O que é uma permutação de x? É uma f de x em x bijetiva. Em particular, quer dizer, se você tiver sigma de 1n em 1n bijetiva, se você considerar esse cara conjunto das bijeções de 1n em 1n, geralmente ele é representado por Sn. É o que nos interessa aqui. Embora isso possa ser feito, mesmo para conjuntos com infinitos elementos, você pode falar em permutações também. Então, quando você faz uma permutação, vamos fazer assim, 1, 2, etc., I, J, etc., N. Aí você bota aqui 1, 2, etc., J, I, N, entendido que você só trocou esses dois. Tá?
Então, isso aqui é chamado uma transposição. I, J. Trocou o I com J e os outros ficaram parados. Então, a ideia é, primeiro, mostrar que toda permutação é composta de transposições. Você pode realmente ir trocando. A segunda seria dizer que, seria provar, né, que a paridade do número de transposições que compostas dão uma certa permutação tem que ser sempre a mesma. Então, vamos dizer, estou simplesmente refraseando a nossa questão. Então, vamos dizer, questão 1. Vamos dizer, 1. Toda permutação em SN é produto. Quando fala produto de permutações, significa composta, tá compondo duas funções. Produto de transposições. Tá? Então, essa é a parte... Bom, a segunda coisa é a seguinte, é a gente dar para cada permutação um sinal. Né? Um sinal mais ou menos. De tal maneira, né, a segunda seria provar que existe uma função sinal de Sn em menos 1, tá? Em vez de botar mais e menos, eu boto menos 1 quando for negativo, 1 quando for positivo. Que tem a seguinte propriedade: quando eu componho duas, quer dizer, quando eu multiplico duas permutações, o sinal se multiplica. Tá? Tal que o sinal da permutação sigma vezes a permutação tal é igual a sinal de sigma vezes o sinal de tal. Lembrando que o produto de permutações é a composta. Posso... Sinal. SGN é a abreviação de sinal. Existe uma função sinal, tá, que eu tenho que provar que existe, né, tal que isso aqui acontece, né, e sinal de sigma igual a menos 1 para toda transposição, para toda... Toda vez que eu faço uma troca simples, o sinal é negativo. Por que isso vai, vamos dizer, vai resolver o nosso problema? Né? Porque se eu tiver uma permutação que é um produto de certo número de transposições, se o sinal dela, vamos dizer, é 1, então as transposições têm que ser em quantidade par. Porque cada uma tem sinal menos 1. Você vai multiplicando os sinais, no fim tem que dar 1, então tem que ser em quantidade par. Se for menos 1, tem que ser em quantidade ímpar. Então a paridade do número de transposições que compostas vão chegar a uma certa permutação vai ser determinada pelo sinal da permutação. Então vai ter que ser sempre a mesma. Então é isso aqui que eu pretendo demonstrar.